Fala aí pessoal, beleza? Esperando a galera começar a chegar aí na live pra gente começar nosso trampo. Ok, todo mundo tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo sem eco? Beleza. Agora tá todo mundo me ouvindo de boa aí? Todo mundo me ouvindo? Acho que ela mesmo. Ah, não parou. Pode botar. Era o fone mesmo. Tá tudo... Beleza, fala aí, Ivo, beleza? Só esperando o Bruno chegar pra gente fazer a introdução da nossa live. Pra galera que não sabe, essa live vai estar na íntegra, baixada e enviada lá pro meu canal do YouTube, beleza? Canal Yamato Damashi, com 2 i's no final. A ideia desse canal é mostrar um pouquinho que ainda existe marcialidade, marcialidade, por mais que tenha se perdido durante muita coisa que a gente assista acontecendo por aí. Eu espero que vocês gostem dessa live, pessoal. A ideia da gente aqui é falar de uma maneira bem franca muitas coisas que muita gente tem medo de falar, né? Nós vemos muitas pessoas perdendo o sentido do que é ser um artista marcial, do que é ser um atleta, e a gente vai começar a diferenciar os pontos, falar sobre esse tema, beleza? Só queria que vocês me dessem um feedback. Vocês estão conseguindo ouvir legal? Vocês estão assistindo? A imagem tá boa? Fala, Sani, beleza? Júnior, tudo bem? Vambora. O Bruno chegou, vamos trabalhar. Esperando só conectar aqui com o Bruno. Tá conectando lá. Tudo bem, Sani? Fala aí, irmão. Para a gente começar a introduzir a entrevista, a gente volta agora na máquina do tempo para finalzinho dos anos 90, meio dos anos 2000, futebol no corredor esportivo. Esse cara aí ainda só treinava, eu também estava começando a treinar e eu era magro pra cacete. Eles me botaram o apelido de Lacraia. Os caras me botaram o apelido de Lacraia. E anos depois, muito tempo depois, os dois estão aqui, formados em suas devidas áreas e falando sobre algumas mudanças positivas, outras negativas, e falando um pouquinho sobre o cenário que esse meu amigo vai falar. Galera, eu apresento a vocês Bruno Machado, na minha opinião, um cara, o maior representante no momento do jiu-jitsu da região onde eu nasci e me criei. Cara, satisfação falar contigo. Fala, galera. Fala, Yamato. Boa noite, tudo bem com vocês? Galera, para mim está sendo um prazer aí estar fazendo essa live aí com o Yamato. Para quem não sabe, eu conheço o Yamato aí de longa data. Eu não sei nem que faixa de jiu-jitsu eu era. Não sei mesmo que faixa de jiu-jitsu eu era, mas a gente é amigo aí de longa data. Sempre tivemos uma história voltada para as artes marciais, né? Eu voltado mais para a parte de grappling. Treinei judô há muitos anos, treinei luta livre, treinei jiu-jitsu, né? Hoje em dia, graças a Deus, consigo viver do esporte, consigo viver do jiu-jitsu, dando aula, né? O Yamato sempre voltado para a parte mais de strike, né? Ele sempre foi um trocador, mas nem por isso esse fato de cada um seguir uma direção nas artes marciais não afastou a nossa amizade aí. Então, a gente está até hoje aí na parceria. Mesmo distante, né? Que a gente não mora mais perto, né? De verdade. Uma das coisas que eu me recordo, e é bem fresco na minha cabeça isso, cara, foi um momento que eu passei muita dificuldade na minha vida, porque muitas pessoas acreditam que a faixa preta, né, a formação de professor vai te dar absoluta base para você não passar dificuldade jamais. E eu mergulhava
enquanto o Bruno tinha uma mentalidade de empreendedor fora do comum, ele sempre foi um cara visionário, eu tinha aquela cabeça de lutador que acha que vai fazer dinheiro como lutador, enquanto o Bruno, ele era lutador, professor e também empreendedor. E ficou uma parada muito fresca na minha cabeça, que foi uma época, cara, que eu simplesmente não via mais para onde correr. Dentro da minha casa eu morava numa kitnet muito pequena, em condições subhumanas, uma parada horrível, exatamente por abrir mão de muita coisa por causa das artes marciais, né? Dedicava muito às artes marciais e não cobrava ninguém. E teve um dia que eu cheguei e mandei uma mensagem para esse cara e falei: Bruno, para mim já deu, irmão, eu vou dar um fim agora. E esse cara conseguiu contornar. Eu lembro que na época ele estava preparando os moleques para viajar, se eu não me engano, para sair do país. Eu acho que foi isso. E eu lembro que ele trocou uma ideia comigo e falou: Ih, irmão, não, tu não vai fazer essa porra, não. E tal. E o cara conseguiu me dar um norte. Né? O cara conseguiu me dar um norte. E são coisas assim que a gente não pode abandonar, né, cara? São amigos que, independente de onde seja a sua guerra, são caras que sempre estiveram do seu lado em espírito, sacou? Eu acho que é valoroso demais. Agora, há poucos minutos agora, eu tive uma surpresa de ver um cara que para mim é um ícone, e eu compartilhei esse momento aí com o Bruno. Falei: caralho, Bruno, o que tá acontecendo, irmão? E agora, antes de entrar nessa transmissão, eu recebo uma resposta do Rudimar Pedrigo. Sabe, uns caras assim, eu falo: o que tá acontecendo, brother? Sabe? E eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz, irmão, porque a minha ideia é realmente massificar na cabeça dessa galera que a galera que veio anteriormente tem muito para ensinar. Não existe só essa base filosófica de modernidade. Vocês também têm que saber ouvir a galera que foi turma de base. Eu, na Ilha do Governador, o Bruno provavelmente lembra disso, cara. Eu tinha mania de andar na ilha com uma calça de karatê descalço, indo em academias pedindo aula. Sabe? Eu era considerado um cara. Eu era considerado um cara muito doido. E, tipo assim, hoje em dia eu levo comigo que realmente a nossa geração é bem diferente dessa geração atual. Mas eu acredito que uma coisa que a gente tem que estar sempre pregando para essa galera é que a gente não pode confundir as bolas. Estar em uma época moderna não quer dizer que você tenha que mudar coisas tradicionais que agregam muito na nossa vida. Na nossa vida pessoal, no nosso espiritual. E a galera tem se perdido um pouquinho. E a primeira pergunta que eu te faço de maneira bem direta é: como você encara o atual cenário do nosso amado jiu-jitsu, né? Para quem não sabe, eu também treino chão, embora meus alunos agora vão me gastar, porque eles sabem que eu odeio treinar chão. Mas eu treino chão porque é um complemento para mim. E não adianta, galera. Se você não souber fazer nada, a galera se baseia muito de que mas até o cara me levar para o chão. Mas e aí? Quando ele te levar, tu vai fazer o quê? Então, acabar um pouco... A galera tem que ser mais cabeça aberta para certos tipos de coisa. Em alguns sentidos, eu vejo que a galera anda evoluindo. Em outros pontos, a galera anda regredindo em alguns posicionamentos, sabe? E eu queria te perguntar como é que você enxerga esse atual cenário, tirando essa pandemia de lado, como você enxerga esse atual cenário marcial? As federações de jiu-jitsu, as organizações de jiu-jitsu, o investimento no jiu-jitsu. Melhorou, piorou, estagnou, para você deveria melhorar tal ponto ou outro ponto? Como é que você disseca esse... Sim. Então, cara, para começar, eu já vou logo te dizer que o cenário do jiu-jitsu melhorou muito nos últimos anos, né? Tendo em vista aí até a quantidade de atletas que hoje nós temos nas competições, campeonatos lotados, algumas competições grandes cometendo 5 dias direto de competição, de 9 horas da manhã, 8 horas da manhã até meia-noite, entendeu? Então, em relação a isso, a arte marcial melhorou muito. Não a arte marcial, né? Porque tu perguntou a arte marcial também. Primeiro eu vou falar do jiu-jitsu, depois eu vou falar do que eu acho da arte marcial numa maneira geral. Aqui, não digo só no Brasil, eu digo mais próximo de mim, o que eu vejo, né? Porque não adianta eu falar, replicar o que eu escuto. Eu vou falar o que eu vejo. Em relação ao jiu-jitsu, é aquilo que eu te falei, cara, muitos campeonatos. Hoje em dia é possível o atleta viver do jiu-jitsu, né? É possível.
antigamente, aí, quando eu era lá para faixa azul, faixa roxa, não dava para viver do jiu-jitsu. Não dava mesmo. Isso daí, quando eu era faixa roxa, por volta de 2003, 2004, era impossível o cara viver da arte marcial. O cara vivia ali por amor, né? Mas o cara, às vezes tinha uma trava, não conseguia evoluir tanto no esporte, porque ele tinha que dividir os treinos do trabalho. Não dava para o cara ter só aquela vida de atleta, dormir bem, se alimentar bem, descansar, treinar, buscar novos conhecimentos. Não dava. Às vezes o cara... Eu mesmo tive meu primeiro professor, o Ricardo, que ele era padeiro. Ele tinha que trabalhar de 4 horas da manhã, 4, 3 horas da manhã, sei lá que horas ele trabalhava, até o final da tarde, chegava em casa cansado e ia dar o treino pra gente. O cara, um guerreiro, né? Meu grande amigo até hoje. É um guerreiro. Aquilo dali atrapalha um pouco o esporte. Por que eu acho que isso atrapalha um pouco o esporte do cara não conseguir viver, né, do esporte? Ele não conseguia se dedicar até para aprender coisas novas para estar passando pra gente. Não era culpa dele, era culpa do cenário naquela época, entendeu? Então ele chegava cansado do trabalho, não tinha como buscar, não tinha como correr atrás de novidades, então a gente acaba ficando um pouco, né, um pouco mais para trás. Mas, graças a Deus, hoje em dia, o cara que trabalha sério e o cara que trabalha correto, ele consegue viver do esporte, consegue viver do jiu-jitsu. Tanto o atleta consegue viver aí dando seminários, o cara consegue viajar o mundo com patrocínios, entendeu? Na minha época não dava. Cara, tem um divisor de águas na minha vida, que foi quando eu decidi que não dava para ser atleta, né? Porque eu gosto de dar uma comodidade, né, para meus filhos e tal, dar uma comodidade para minha família, e eu, sabe, tava vendo que aquilo dali não ia me dar dinheiro. Uma vez eu fui treinar numa academia que tinha os melhores atletas na época. Eu acredito que tem os melhores atletas até hoje. Eu cheguei nesse treino, lá até, né, tu chega até meio assim, né, mas vamos lá, pra sair na porrada. A gente foi criado na base da porrada, então a gente vai lá. Verdade. E eu achei que não tivesse tendo treino. Eu falei, pô, não tá tendo treino ainda, porque eu não vi carro nenhum parado em frente à academia. Falei, não tá tendo treino ainda. Pro meu espanto, para variar, porque me conhece aí, eu tava chegando atrasado no treino. O treino já tava rolando e tava lotado. Aí eu olhava pro treino, olhava pra calçada, olhava pro treino, olhava pra calçada e não via carro. Aí eu falava, cara, como é que pode? Aqui tem uma porrada de atleta, tem campeão brasileiro, tem campeão isso, campeão daquilo. Os caras são tops, mas eu acho que os caras não estão conseguindo viver do esporte. Todo mundo tem que vir de condução de ônibus, de trem, porque não... Cara, e aquilo dali me incomodou de verdade. Entrei, treinei, quando eu saí dali, aquilo dali marcou na minha vida. Foi então que eu tive que buscar uma outra direção no esporte, né? Tentar viver como professor, né? Dando aula, né? Aí foi quando eu comecei a dar aula, foi quando eu comecei a puxar os treinos aqui na Ilha do Governador. Para quem conhece aí, muito da antiga aí, eu comecei na academia Movimbora, comecei dando aula de jiu-jitsu em 2003, né? E aí depois eu fui seguindo e fui dando aula nas outras academias. Mas voltando ao assunto, hoje em dia é possível o cara viver do esporte. Se tiver alguém assistindo aí um faixa roxa, um faixa marrom, um faixa preta, é possível viver do esporte. Mas não amadoramente, como eu vejo vários aí fazendo. Os caras são atletas de ponta até, os caras muito bons no jiu-jitsu, mas amadoramente, entendeu? Mestre Cláudio Coelho, boa noite. O mestre Cláudio Coelho aí, fundador da Nobre Arte, está aí junto com a gente aí na live. Aí. Fala, mestre. Casca grossa aí do boxe. Demais, entendeu? demais. Então eu acho que deveria ter um pouco... Os professores, não todos, obviamente temos ótimos professores aí no cenário mundial. Eu conheço vários que eu até me espelho. Vejo até o que eles estão fazendo, que eu acho que a gente também tem que procurar conhecimento e não inventar só as coisas, né? E eu procuro, dou uma pesquisada no trabalho dos caras. Tem muita gente fazendo um bom trabalho. Mas tem muito professor que vai começar o treino, o cara senta a bunda no canto para pegar o celular, para ficar no WhatsApp. Exato. Tem muito professor que tem treino de segunda a sexta, ele aparece 2, 3 vezes na semana para dar aula, sabe? Quando eu converso com meus alunos que existem professores assim, às vezes eles nem acreditam. Que isso, Bruno? Eu falei, é verdade, cara. É verdade. E, logicamente, tem ótimos professores. Mas também temos eles que, às vezes, saem falando por aí que não é possível viver do esporte, mas, na verdade, ele que não está trabalhando corretamente. Né? Não tem jeito. Qualquer profissão você consegue para frente se você trabalhar corretamente. Entendeu? Beleza. Eu me lembro também que uma vez lá naquela academia ali que tinha ali no Tauá, né? Eu fui visitar teu treino. Tu tava rolando ali com os moleques ali na maior alegria, meu irmão. Você tava com seus alunos ali rolando de igual para igual com os moleques. E eu percebo que isso tem ausentado em alguns profissionais
da parte marcial, né? Por exemplo, eu como striker, eu posso te afirmar que tem muito treinador que não curte tá trocando com o aluno, se o aluno acertar ele é como se fosse um apocalipse, sabe? E na verdade ele tem que ficar satisfeito, porque se o aluno acertou é porque ele está fazendo um bom trabalho ali na mira do moleque. E eu me lembro que você tinha um moleque que era um faixa azul seu, que o moleque ele era muito antigo como azul. E eu não sei que fim levou, mas que eu tinha um carinho muito grande por ele. Ele trabalhava até com Kombi, mas eu não sei que fim levou. E eu lembro que, pô, você rolava com esse moleque com a maior alegria. Aí tinha hora que tu parava, tu falava, ó, presta atenção, tua perna é assim, assado. E eu comecei a entender dali que o desenvolvimento de um treinador não é quando ele pega a faixa preta. O início da jornada dele é depois que ele pega a faixa preta. Sacou? Depois que ele pega a faixa preta, que ele começa a ter uma mentalidade de maior busca por conhecimento. Abre os olhos, começa a enxergar. Exato. E a próxima pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. A primeira viagem que você fez para fora, para ver os gringos lá fazendo o trampo deles na parte de grappling, também te abriu muitos horizontes em relação, galera, a gente tem que melhorar, eu vou precisar estudar muito mais do que eu já estudava. Essa galera lá, realmente, os caras comem treino e aqui nem sempre o brasileiro tem essa cultura de levar tão a sério. Beleza, você tinha a tua ideia de que você não poderia trabalhar de maneira amadora. Mas como você trabalhou a mente dos seus atletas para que eles chegassem no mesmo ponto de raciocínio que você? Cara, então, bom, eu nunca fui para fora do país, para os Estados Unidos, que é a meca do jiu-jitsu fora do Brasil, né? Porque eu não conseguia o visto. Eu tomei, foi 4 banhos dos caras lá, não conseguia tirar o visto de jeito nenhum. Não sei, porque acho que o cara não ia muito com a minha cara. Mas eu já fui fora do país outras vezes, mas foi a passeio. Esse ano agora que eu consegui, para poder ir lá no Mundial, para poder ir nos campeonatos lá fora, no Pan-Americano, aí aconteceu essa situação aí do coronavírus e acabou atrasando a nossa ida. Eu ia com mais 2 atletas lá para o Mundial, mas não tem problema, ano que vem a gente vai estar lá. Cara, mas eu converso com muitas pessoas que já até moraram lá fora nos Estados Unidos, deram aula lá, e eu vejo que a diferença do Brasil lá para fora é o profissionalismo, mais uma vez a palavra, né, de novo aqui na nossa conversa, o profissionalismo. Porque eu acredito que ninguém treine mais do que o brasileiro. Lá no treino da GF Team, né, existem treinamentos até que eu vou te dizer aí que, meu irmão, subhumanos, os caras treinam o dia inteiro. Os caras moram na academia, treinam de manhã, treinam à tarde, treinam à noite. Então não é falta de treino. Aqui no Brasil eu acho que ninguém treina igual a gente ama isso daí, né? Tem gente que acha que fala, o Brasil é o país do futebol. Não, o jiu-jitsu que é o principal esporte aqui no Brasil, onde a gente é conhecido fora do país como sendo os top dos top, é no jiu-jitsu, né? O futebol a gente é reconhecido, obviamente, é um esporte mais em ascensão, já foi milhares de anos aí em ascensão, mas atualmente você chega lá fora e fala que é um faixa preta de Brazilian Jiu-Jitsu, cara, é fora do normal. Só que eles tratam aquilo lá muito como profissionalismo, como muito profissional. Isso até me incomoda um pouco, porque eu converso com alguns amigos lá de fora e eles falam, pô, Bruno, aqui o treino, eu tô falando que eles passam para mim lá de quando eles dão aula. Acaba o treino, não tem tanto aquela interação, não tem tanto aquele bate-papo, não tem tanto aquele calor como a gente tem aqui no Brasil. E eu gosto muito dessa parte. Apesar de não fazer parte, né, do profissionalismo, a gente não precisa bater um papo depois do treino para ser um bom atleta. Mas quando eu decidi viver do esporte, eu decidi que eu queria fazer uma coisa que eu amo. Sabe? Uma coisa que eu amo é estar treinando, é brincar com meus alunos, é depois do treino sair para tomar um açaí, é trocar uma ideia. Eu acho que é o conjunto total, né? E isso não me faz ser um profissional melhor ou pior, o fato que eu tenho uma vida também social com meus alunos fora dali. Só que eu sempre botei na minha cabeça, se for para não ser assim, eu prefiro deixar de ser professor, ficar só indo numa academia para treinar e viver de outra coisa, entendeu? Se for para abandonar isso, eu paro de dar aula, entendeu? Então isso daí eu nunca vou abandonar. Eu tô cheio de saudade dos meus alunos, rapaz, de sair para tomar um açaí, de brincar com eles, né, de chamar o gordinho de gordinho mesmo. Comigo não tem essa parada não, irmão. É brincadeira, porque hoje em dia a gente vive num país, num mundo, eu acho, né, que você tem que ficar andando em cima de ovos até para falar com as pessoas, né? É o politicamente correto. É o politicamente correto, né? A gente tem que pensar 1000 vezes no que vai falar. Infelizmente,
infelizmente, o que... Olha só como é que são as coisas, né? Tocando nesse ponto. Porra, eu cansei de passar bullying porque eu era magro. Aí, tipo assim, a galera falava, porra, o Bruno mesmo me batizou de lacraia na época lá, quando a gente era moleque, era garoto. Pô, isso daí só me motivou, irmão, a eu querer me alimentar melhor, a treinar melhor, aprender sobre musculação, entendeu? Aí ali no Cacuia, do lado da tua antiga loja ali, tinha um cara que vendia revista, cara, usada. Eu comprava revista antiga de musculação para aprender. Então, tipo assim, o grande problema é que o politicamente correto, hoje em dia, está interferindo também na didática marcial. E agora a gente já vai para a próxima pergunta, que é: o que você acha de alguns protocolos que são colocados agora na moderna arte marcial, aonde se você gritar com um atleta seu durante um treino para corrigi-lo, ele pode ficar magoadinho, ele pode achar que isso vai interferir na mente dele, não sei. Talvez se eu vejo dois alunos falando, eu mandar eles calarem a boca, isso pode ser visto como uma opressão. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a sua criação marcial. Eu acompanhei uma parte, né, assim, do seu desenvolvimento, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua criação marcial e se você também coloca na sua equipe alguns rudimentos. Logicamente que não dá, né, Bruno, para a gente fazer da mesma maneira que a gente foi criado, né? Sim, a gente foi criado... a gente foi criado de uma maneira, quando eu ia ali pro Cocotá treinar numa média só faltava me jogar anilha lá de cima de onde ele estava sentado. Na nossa então, época, tipo assim, não podia nem falar com faixa preta direito. Então, tipo assim, hoje em dia a gente vê que existe esse carinho do professor para com o aluno, que é uma coisa que eu mantenho. Eu amo meus alunos, eu chamo eles de filhos, eles me chamam de pai. Quando eu preciso de alguma coisa, eles me ajudam. Quando eles precisam de alguma coisa, eu os ajudo. Mas sempre havendo um respeito ali na hierarquia e disciplina. E a gente vem visto que hoje em dia isso tem se perdido, né, cara? A gente vê muito aluno dando pescotapa no professor, e se o professor repreender ele, perde o aluno e automaticamente perde uma mensalidade. Verdade. E o politicamente correto ataca novamente. Então eu queria que você me falasse um pouquinho de como você enxerga esses dias sombrios, era das trevas de politicamente correto, e de que maneira você consegue trabalhar com seus atletas sobrepujando isso daí. Sim. Bom, cara, eu tento, né, trabalhar ali no meio termo, né? Nem a gente, como você falou, dá para agir daquela maneira como a gente, né, foi tratado na nossa época. A gente não foi destratado, mas não tinha esse todo mimimi, né? Hoje não dá para agir mais daquela maneira. Quantas vezes no final de treino, um mais graduado jogou um kimono assim para mim e falou: pô, Bruno, dobra meu kimono aí, por favor, que eu tô cansado. E a gente tinha que dobrar, fazia parte do treino. Quando acabava o treino, que antigamente a gente trabalhava com aqueles tatames de placa e às vezes tinham outras aulas, né, depois da aula de jiu-jitsu. E quem é que desmontava o tatame? Era o faixa branca que tinha que desmontar o tatame. Hoje em dia, se eu acabar uma aula minha... Isso não era vergonha. Isso não era vergonha. Faz parte da hierarquia. Hoje em dia, se eu mandar um faixa branca desmontar o meu tatame, ele vai falar que não vai desmontar, e não vai desmontar, ele vai embora e vai parar de pagar a academia. Porque ele não entende que aquilo dali eu não estou explorando ele. Ele não entende que aquilo ali, às vezes, também faz parte da arte marcial. É lógico que a gente não pode explorar, né? A gente não explora. Mas a gente, hoje em dia, tem que ficar andando em cima de ovos que a gente não pode falar mais nada. Eu, recentemente, fiz até um canal no meu YouTube, no meu canal do YouTube, né? Então, explicando sobre essa situação, entendeu? É o Nutella, é o mimimi, entendeu? Às vezes é o graduado também que passa um pouco do ponto. Tem cara também que é sem noção, quer ficar zoando todo mundo, quer ficar esculachando todo mundo. Se um moleque da nossa geração, se um moleque treinado na nossa geração, pegasse essa galerinha Nutella para fazer um rola, um bilimbolo, quem você acha que ia se sair bem? O garoto que tem cuidados técnicos ou o cara acostumado com um porradeiro muito louco de rola e não quer saber? É isso que é a questão, né, irmão? A gente acabou... Assim, eu nem acho que às vezes que é só essa a questão. Eu acho que às vezes não é nem o resultado. Às vezes eu nem quero também só olhar para um aluno e ver um campeão, um cara que está ganhando medalha, se ele não tiver a essência da arte marcial dentro dele. Porque às vezes você vê um cara que é super talentoso, ganha tudo, mas o cara avacalha. Quantos aí às vezes
pô, tomam uma, duas, três, quatro, cinco latinhas de cerveja às vezes antes de um campeonato. Eu acho que falta a essência dentro dele. Dele tentar descansar, dele não beber em pré-competição, dele cumprimentar o tatame, dele cumprimentar o ar, dele cumprimentar o atleta, ele abraçar o atleta, ele ter uma conduta de um samurai, de uma pessoa correta ali dentro do tatame. Pra mim não adianta o cara ganhar e esculachar os outros. Eu viro as costas para o aquele evento que eu fui com vocês, que foi no Fluminense, se eu não me engano. Teve acho que foi estadual, que foi no Fluminense, que, se eu não me engano tinha uma bandeirona do Fluminense. Foi eu não tô me recordando agora, mas faz tempo. E eu me lembro que teve um atleta lá, que o cara chegou ao ponto de esse lance de não ter essência marcial, e o cara antigamente, nessa época, era muito temido. Você vai lembrar disso. O cara jogou cadeira em cima da torcida, tinha umas cadeiras de plástico, ele jogou e tal. Isso faz muito tempo. Eu lembro desse evento, eu acho que foi um estadual de jiu-jitsu que eu fui e encontrei com vocês lá. E tipo assim, obviamente que o comportamento daquela época, hoje em dia, tá bem mais sociável, né? Sim, com certeza. No meu canal... Na verdade, cara, o campeonato de jiu-jitsu nunca teve grandes problemas, não. Eu vou te falar, eu já fui por, sei lá, mais de, 500 campeonatos de jiu-jitsu na minha vida. Briga mesmo, eu só vi uma vez. Uma briga mesmo. Desentendimento, bate-boca, às vezes um empurrão, né? Às vezes até acontecia. Agora, briga mesmo. Eu até brincava com os outros. Cara, campeonato de jiu-jitsu é mais seguro do que você passear na Praia da Bica, do que você dar uma volta lá nessas boatezinhas, do que você ir no Maracanã, entendeu? É difícil acontecer. É bem difícil. Sim. Graças a Deus, eu lembro aí queima muito esporte, né? Foi o único evento que eu vi realmente algo assim muito doido acontecendo, evento de jiu-jitsu, né? Mas foi a única vez que eu vi realmente ali no evento de jiu-jitsu ter alguma coisa do tipo. E a próxima pergunta que eu te faço é o seguinte: como você sabe, o meu canal ele também tem a ideia, a busca de resgatar um pouquinho esse espírito old school, né, cara? Que, pô, eu acho que isso era tão legal, velho. Isso era tão legal. A gente... Sabe, só quem acompanhou Passando a Guarda no Premier Combate, só quem presenciou esses programas, cara, sabe? E, acima de tudo, a Ilha do Governador já foi uma potência, irmão, pros grapplers, né, cara? Tinha evento de jiu-jitsu, luta livre, greco-romana, tudo que tu possa imaginar, a ilha tinha eventos, tinha um apoio muito forte. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que aconteceu? Porque o Rio de Janeiro em si, ele já foi uma potência marcial, né? As pessoas, os eventos Vale Tudo eram aqui no Rio. Mark Kerr já pisou aqui no Rio para lutar. Vários caras já lutaram aqui no Rio. E a gente foi vendo que com o tempo o Rio foi colocado ali para escanteio em alguns casos. E a Ilha do Governador, que foi um lugar onde eu cresci vendo heróis sem capa, que eram caras que eram heróis, irmão, sem capa. O meu falecido primo, eu acho que tu chegou a conhecer o Wagner, o Coy, que faleceu. Pô, ele era um herói para mim, embora fosse um cara não muito no caminho, era um cara meio doido. Mas eram heróis sem capa. Você tinha praticamente toda semana eventos, torneios. E o que aconteceu que a ilha, com o tempo, foi se estreitando nesse aspecto? O que aconteceu? Depois que na verdade, não foi nem só a Ilha do Governador, né, cara? Foi o Rio de Janeiro, né? A gente começou a perder alguns campeonatos importantes aí para São Paulo e para América. Foi isso que aconteceu. Antigamente, pô, o brasileiro, o estadual, o mundial, tudo acontecia aqui no Rio de Janeiro, né? O mundial e o brasileiro acontecia muito no Tijuca Tênis Clube. O brasileiro já aconteceu aqui dentro do nosso esporte no Yacht Clube Jardim Guanabara, né? Os campeonatos da federação eram do iate, né? E a gente acabou perdendo esses eventos, né? Perdendo esses campeonatos, talvez por falta de patrocínio, por falta de apoio, né? No fundo, a gente sabe que a capital, né, financeira do país é São Paulo. Então, primeiramente, a gente perdeu para São Paulo. Hoje, semana passada, apareceu uma lembrança aqui do meu Facebook do brasileiro do ano passado. A gente estava lá em São Paulo, né? Essa é mais ou menos nessa época, agora nesse ano, se não tivesse esse coronavírus, a gente estaria em São Paulo. A gente fica sempre uma semaninha lá e às vezes a gente vai uma semana antes para lutar o Arnold Classic também. Ou seja,
A gente está perdendo os eventos, eu acho que por falta de patrocínio, não é por outras coisas. Não é por falta de local. Hoje em dia a gente tem quantas arenas esportivas aí que ficaram das Olimpíadas? Pô, são arenas, são ótimas arenas, cara. Eu vou em campeonatos aqui da CBJJO, de outras federações que não são da federação principal, e o campeonato fica show. Arena com ar-condicionado, com arquibancada grandona. Só que não existe o financeiro, não existe um incentivo aqui dentro do Rio de Janeiro. Então, eu não vejo como a gente está trazendo de volta isso. Não tem. O Mundial, acho que a gente nunca vai conseguir tirar dos Estados Unidos, o que é um ponto que eu acho muito negativo para o esporte. Por exemplo, eu e alguns atletas lá da academia, já tem uns 4 anos que a gente está tentando ir para o Mundial e não consegue. Porque a gente não consegue visto. Né? Quantos atletas de ponta aí que poderiam ser campeões mundiais e não conseguem o visto? Na minha opinião, o Campeonato Brasileiro, que é em São Paulo, nas faixas azul, roxa e marrom, é mais difícil do que o Mundial da Califórnia. Na faixa preta, não. Na faixa preta, realmente, o Mundial é mais forte. Mas nessas outras competições, aqui é mais difícil de ganhar. Porque, às vezes, a pessoa não tem uma condição financeira para poder viajar para os Estados Unidos, não consegue o visto para viajar para os Estados Unidos e acaba ficando aqui nessas competições. Pô, o Campeonato Brasileiro em São Paulo é um campeonato extremamente difícil de se ganhar, entendeu? Mas, cara, é incentivo financeiro que falta aqui no nosso estado. É isso daí. Perfeito. Houve na live que eu fiz com o mestre Cláudio Coelho, né? O mestre Claudinho, que eu chamo de pai, porque esse cara já me ajudou muito, irmão. Tu não tem noção. E ele falou uma coisa que foi interessante. Ele falou, o Estado teve uma época que investia milhões no boxe. Só que o que chegava em algumas organizações de boxe eram alguns milhares de reais, não milhões. Então, assim, existe também um desinteresse, porque eu não faço ideia do porquê, sendo bem honesto com você. Eu acho que um evento mundial de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, durante o verão, ia ser um fato incrível para o turismo. Ia ficar para a história, com certeza. Entendeu? Com certeza. Verão, mundial, com toda a base, mas infelizmente o nosso estado se alimenta do caos e não da ordem. Então, realmente, exatamente, eu concordo com o que você disse. Cara, na sua opinião, eu vou te dar o parecer do meu lado aqui e você vai me contar um pouquinho como é do seu lado. Do meu lado, existem muitas associações, federações, confederações que vomitam regra. Eles não dão suporte algum aos seus atletas, aos seus filiados, eles não dão base alguma aos seus treinadores e professores e mesmo assim se colocam em posição de ditar regra. É muito diferente do jiu-jitsu, ou as federações de jiu-jitsu dão suporte para os seus. Obviamente que é o seu ponto de vista. Eu acho que a gente tem liberdade de expressão, é um direito nosso. Você acha que poderia ser mais bem investido ou você acha que do jeito que está, tá bom? Cara, em relação a cada federação impor uma coisa diferente, eu acho isso muito, muito ruim para o esporte. Até para os atletas, principalmente, né? Por exemplo, eu acho que todo mundo... É porque a gente também... Fica muito difícil a gente monopolizar, né? Tudo que é monopolizado também é um pouco complicado, né? A gente centralizar o esporte numa federação também fica complicado. Mas, por exemplo, o órgão principal do esporte do jiu-jitsu é a IBJJF, né? Que é o órgão internacional, e a CBJJ, que é o órgão nacional. Ok. Né? Mas nós temos outras federações. Só que as regras mudam e eu acho que, na minha opinião, a regra não podia mudar. Porque o atleta fica perdido. Às vezes, eu vou pela minha cabeça pelo órgão máximo, né? Por aquelas regras. Quando, às vezes, eu vou para uma outra competição que é a regra diferente, existem situações que eu não consigo formar ali uma estratégia para o atleta, para o meu aluno. Ó, se a luta estiver muito complicada, faz assim, assim, assado, porque pela regra você vai conseguir uma vantagem, aí você, assim, assado, vai levando. Hoje em dia eu não consigo fazer mais isso, porque sempre tem uma regrinha diferente que acaba complicando. Tempo de luta, entendeu? O tempo de luta de algumas federações é muito rápido, é 5 minutos, é 4 minutos. Na IBJJF, para faixa preta, por exemplo, são 10 minutos. Então, você não consegue se achar, entendeu? Eu acho que isso daí é um ponto negativo, a diferença na regra, né? Os golpes são todos os mesmos e tal, mas a diferença na regra eu acho que atrapalha um pouco.
Agora, de ter várias federações, eu acho que antigamente eu achava um ponto negativo, porque as outras federações eram realmente muito bagunçado. Mas hoje em dia, por exemplo, eu coloco meus alunos pela CBJJO para lutar também. Né? Tenho até um amigo, um grande amigo que está de frente nessa federação, que é o Jair, e eu acho a competição muito bem organizada. O campeonato sempre rola ali em alguma arena olímpica, então tem uma estrutura boa. O Michel Paulista, BJJ, perguntou: o que você acha do Gold Score na SJJF? Então, o que tu acha? Eu acho, tipo assim, o que eu acho? Na hora lá, olhando a competição, eu acho interessante se eu estiver olhando, se eu não estiver com o aluno e se eu não estiver lutando. Mas se eu estiver lutando, eu não estou acostumado com essa regra. Tá me entendendo? Crer. A gente não está acostumado a treinar com um Golden Score. A gente está acostumado com outra regra, entendeu? É isso que eu falo, por exemplo, respondendo a pergunta do Michel. Eu acho interessante vendo. Porque quando é o diferente, a gente até, maneiro, diferente. Mas eu não queria estar, às vezes, na pele do atleta, não queria estar na pele do professor que, de repente, formou uma estratégia que, de repente, ele tem. Quantos alunos meus, né? Às vezes eu tenho que chegar para eles e falar: cara, você vai precisar tomar essa raspagem, porque eu preciso que você se arrume e raspe já para cair arrumado para passar a guarda. Se eu falo isso pro meu aluno numa luta de Golden Score e ele é raspado, ele já perde logo de cara. Então já atrapalha já uma estratégia de luta, entendeu? Então, respondendo, eu acho maneiro de olhar. Mas pro atleta mesmo, eu acho ruim, cara. Eu acho ruim. Perfeito. Qual foi... houveram algumas mudanças. A última vez que eu fui treinar, que eu fui rolar, eu lembro que eu estava muito desatualizado. Eu estudo as regras de cada arte exatamente porque se eu tiver num evento e alguém precisar de alguma ajuda, se eu puder ajudar, é sempre bom você estudar um pouquinho. E eu lembro que houveram algumas mudanças em relação a alguns tipos de chave. Se eu não me engano, no azul, na faixa azul, tem algumas mudanças. Tiveram algumas mudanças de chave, se eu não me engano. Na sua opinião, quais foram as mudanças atualmente que te incomodaram mais em relação à pontuação ou em relação a você ter que, se já aconteceu de você no evento, ter que fazer um ajuste de última hora, porque, porra, a regra era diferente, você, putz, brother, eu vou ter que agora reajustar a estratégia toda dos moleques. Cara, então, eu sempre vou tentando me atualizar já para não passar esse tipo de problema, entendeu? Eu sempre vou focado no que vai acontecer lá. Agora, em relação a golpes que não podem ser utilizados no jiu-jitsu, tem gente que às vezes fala: pô, daqui a pouco o jiu-jitsu está uma frescura, não pode dar chave de calcanhar, não pode dar cervical, não pode dar isso, não pode dar aquilo. Joelho também não pode, né? Joelho pode se você for marrom ou preta. Eu acho que um faixa roxa... Azul não mais. Azul e roxa não mais. Azul e roxa azul não. E roxa não pode dar. Mas eu acho que, tipo assim, na minha opinião, eu acho que um faixa azul tem competência suficiente para dar uma chave de joelho, para dar uma... E não machucar o outro cara. Entendeu? E no entanto... isso que eu te falei, foi uma das regras que eu te falei, que eu não sabia que azul não pode mais fazer certos tipos de chave. Faixa azul só pode dar aquela botinha reta. Só pode fazer aquela chavezinha reta, a botinha. Que tu bota a reta? Debaixo do braço aqui, a reta. Bota o pé aqui, debaixo do braço e deita. A gente chama de chave reta. Não pode fazer nenhum outro tipo de alavanca. Então, na regra, se você girar para dentro do joelho, você vai forçar o ligamento colateral medial. Aí não pode pela regra. Você tem que girar só para fora. Porque você girando só para fora, você força. O ligamento é lateral. O lateral ele é um pouco mais forte e tem menos lesões. Então, isso daí eu até concordo, realmente, que não possa cruzar para dentro, porque realmente lesiona muito. Né? Eu treinei o tempo da luta livre, na época da luta livre a gente realmente acaba se lesionando muito, porque a luta livre a gente faz chave de calcanhar, faz chave para dentro, para fora, de qualquer jeito. E realmente acaba lesionando. Michel tá te perguntando aqui, o que você acha da queda? O que você acha da queda da SAF que o atleta não estabiliza e mesmo assim ganha o ponto? Putz, existe isso? Então, existe, cara. Existe. Eu sempre costumo falar... É foda. Eu sempre costumo falar para meus alunos que o jiu-jitsu ele é objetivo. Não importa se você vai dar uma queda feia, você vai segurar na gola do cara, dar um puxão para baixo, ou se você vai dar um soizão lindo e vai derrubar o cara no chão. Não é queda. O objetivo não é forçar o adversário para ir pro chão. Então vale a mesma pontuação, né? Mas qual é o objetivo? Toda arte marcial, você vai concordar comigo, toda arte marcial, ela não foi feita para uma competição. A única coisa que foi feita para competição foi o MMA. O resto é o quê? É uma arte que serviu para uma guerra,
entendeu? É pra você se defender na rua. Às vezes, a palavra marcialidade já remete à guerra, né, irmão? A palavra marcialidade já remete à guerra. Exatamente. Alguns faixas pretas antigos de jiu-jitsu, eles são contra o jiu-jitsu desportivo. Eles são a favor do jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal, que a gente vai chegar nessa questão já já. Que eu sei que tu tem muita coisa para falar sobre isso. Só um minuto aqui, que tem uma pessoa, que eu não sei se é Márcia. Bruno, e a nova geração? Você acha que está havendo uma evolução nos kids de um modo geral? Cara, o kids é o jiu-jitsu infantil. Então, eu tenho uma visão bem diferente do que a maioria dos professores, maioria, não todos, do kids. Eu acho que tem que existir o bom senso do professor de entender que você não deve forçar uma criança a ter uma vida de atleta, ser um atleta, para enaltecer o seu ego, ganhar medalha para você. Eu acho que o treinamento de uma criança de 8 anos, de 7 anos, de 6 anos, ela tem que ser agradável para a criança, né? Já foram feitos alguns estudos, entendeu? Já foram feitos alguns estudos que esses atletas, desculpa, que começaram a treinar com 8 anos, com 7 anos, com 6 anos, com 5 anos, visando alto rendimento, quando chega com 19, 20 anos, que ele deveria estar no auge do porte físico dele, né? Da testosterona, do hormônio, da força, ele já não quer mais treinar, porque ele já não aguenta mais aquele negócio obrigado que ele teve desde criança, entendeu? Então já houve um estudo sobre isso. Então tem professores que ainda querem que os alunos sejam campeões mundiais, que as crianças treinem 5 horas por dia, querendo ou não. Eu sou contra. É lógico que se for uma coisa que está sendo prazerosa para aquela criança, show de bola, vamos levar para frente. Por que não vamos fazer um campeão mundial? Ok. Mas eu acho que forçar a barra para uma criança, eu discordo. Eu vejo esse Pankids, é muito bonito de se ver, né? As crianças, lutam igual adulto, meu irmão. Luta igual adulto. Mas em relação ao esporte de alto rendimento, eu acho um pouco bizarro. Porque eu não posso também deixar de botar em pauta o que eu aprendi na faculdade. Uma vez o Júlio me disse sobre isso. Teve uma menina que veio me procurar, uma garota top do cenário aí do jiu-jitsu, e veio conversar comigo com jiu-jitsu de alto rendimento. Parecia que ela estava querendo vir treinar lá comigo. E eu conversei com o Júlio, com o meu mestre. Eu achei que ele fosse falar, não, Bruno, a gente precisa dessa menina para trazer medalha pra gente, para trazer título pra GF Team. E ele me deu uma resposta que eu fiquei de cara. A gente estava almoçando, eu e ele, lá no Meia, e eu fiquei de cara. Falei, pô, cara, foi a resposta que eu queria ter escutado. Ele falou, Bruno, o que você acha que é o certo para você trabalhar uma criança? É o jiu-jitsu de alto rendimento? Você forçar a criança a treinar 3 horas por dia, você acha que isso é o correto? Aí eu fiquei meio assim, falei, o que será que ele vai falar? Falei, cara, não acho correto. Ele falou, então já está respondido. Você aprendeu na faculdade o quê? Eu falei, aprendi na faculdade assim, assim, assado. Ele falou, então é assim que você tem que agir. Você não tem que vender os seus valores para trazer uma medalha para casa de uma criança, ou seja, de quem for. Entendeu? Então eu acho que no treino infantil, eu quero ver é o sorriso da criança. Ganhando ou perdendo, eu quero ver o sorriso da criança. Entendeu? Eu acho que quando você dá uma forçada... Eu falo por mim, porque assim, meu pai, quando eu completei 5 anos, meu pai já me colocou para ir para o karatê e tudo mais. Eu não vou mentir para você não, cara. No meu caso, meu pai conseguiu conciliar, né? Só que, porém, eu só podia ver o Jasper, eu só podia ver a TV Manchete depois de treinar, sacou? E às vezes eu realmente não estava muito disposto a treinar. Em compensação, é diferente, porque como eu não sei do que essa galera aí está se referindo desse Pankids, provavelmente eu calculo que deve ser um evento de grande porte voltado ao cenário do jiu-jitsu infantil. Mas sim. Pelo que eu estou entendendo. Mas eu não acho legal você transformar o seu próprio filho em um rato de laboratório. A não ser... Isso aí é a frustração do pai, que nunca foi nada na vida, quer que filho seja, né? A não ser que, cara, na minha visão, quando chega, e muitos alunos meus que estão online sabem disso, eu tenho uma certa resistência para dar aula infantil. Eu vou te falar o porquê. Eu tenho meus atletas que são instrutores e eu deixo para eles. Por quê? Eu costumo dizer que existem crianças e crianças. Tem criança que não adianta, você vai poder fazer tudo que... Ela vai ver aquilo ali só como uma brincadeira, cara. Tem garoto de 4 anos que tu não vai conseguir manter ele sob controle durante o treino. Já tem outras crianças que têm 4 anos que o garoto é posturado, ele tá aqui na guarda de cara fechada mesmo, sabe? Com aquela boa de lutador. Eu costumo dizer que são crianças, algumas crianças nasceram já, digamos,
é, pré-adaptadas para uma carreira marcial. Outras não, outras podem desenvolver isso com o tempo. Mas eu vou até responder por mim, para essa pessoa que fez essa pergunta, galera. Eu acho que transformar seu próprio filho em um rato de laboratório, pelo fato de você, às vezes, não ter conquistado algo, e você forçar essa criança a conquistar o que você nunca conquistou, na verdade, tu está transformando outra pessoa frustrada, cara. Tá fazendo um ciclo. O Michel, ele pergunta, eu acho válido, voltando àquela questão da queda. Michel tá pegando muito no esquema da regra, hein? Eu acho válido porque o atleta derrubou na técnica, só que não estabilizou. Já na CBJJ, o atleta tem que estabilizar a queda mantendo o atleta no solo, mesmo ele aplicando a técnica perfeita na queda pela CBJJ. É o lance que tu falou de diferenças de regra, né? Sim. Isso então, atrapalha muito. Cara, eu acho que tem que estabilizar. Porque senão perde a efetividade do golpe. Não adianta nada numa situação real, de rua, vamos dizer, você ter que usar a tua arte marcial. Você dá um passapé no cara ou dá uma queda nele e simplesmente largar. O que vai acontecer? O cara vai cair, vai sujar a roupa, só, vai levantar e vai dar um soco no meio da tua cara. É isso que vai acontecer, pô. Entendeu? Sim. Agora, se você derrubar o seu adversário ali, ou de repente uma menina fugindo de um estupro, ou de repente você tentando, enfim, seja a situação que for. Se você derrubar e conseguir segurar o seu adversário no chão até chegar a polícia, ou então você mesmo resolver a situação ali, isso sim eu acho que é o válido. Eu acho que aquilo dali foi efetivo. Então aquilo dali merece a pontuação. Agora, você só derrubar o adversário e não conseguir segurar ele no chão, realmente eu acho que não deva valer ponto, não. Eu acho que não deva valer ponto, não. Bruno, há um tempo atrás, você passou, há um bom tempo atrás, né? Você passou por uma lesão no bíceps, se eu não me engano, não foi isso? Tive uma ruptura do bíceps. Ruptura do bíceps. Durante essa recuperação, de que maneira que o jiu-jitsu ele trabalhou na sua cabeça? E quando eu falo jiu-jitsu, agora eu estou saindo do desporto, eu tô indo agora pro filosófico. De que maneira que a arte marcial te ajudou, cara, a você entender que aquilo ali ia passar, ou você se desesperou, mas como artista marcial você buscou se acalmar para esperar essa lesão se estabilizar? Como é que foi tua recuperação, cara? E então, depois disso, como a tua cabeça de atleta funcionou? Porque a gente sabe que uma lesão, por exemplo, eu nunca tive nenhuma lesão muito grave, mas eu acredito que uma lesão, às vezes, possa limitar mais o mental do que o físico do atleta, né? E como você foi lidar com isso, cara? Então, muita gente acha que a maioria das minhas lesões foram lutando. E, por incrível que pareça, não foram lutando. Eu vou falar das minhas principais lesões que tiveram que me levar a uma mesa de cirurgia. A ruptura do bíceps, tá? Acredite ou não, eu estava pescando, a gente estava em alto mar, e eu estava no telhado de um barco, e aconteceu um acidente nesse barco, e eu tive a ruptura do bíceps, né? Quando eu tive uma fratura exposta nesse outro braço aqui, eu também não estava lutando, não estava numa competição de jiu-jitsu nem nada. Não tem por que eu esconder, a gente estava naquela famosa, aquela porradinha na hora do recreio que tinha antigamente. A galera estava lá, faz parte, estava no salseiro, e eu acabei botando a mão no chão e quebrei o braço, tive uma fratura exposta. Então também não foi na arte marcial. A única lesão mais grave que eu tive foi o rompimento do ligamento cruzado anterior, que eu fiz uma cirurgia tem mais ou menos 2 anos, e graças a Deus meu joelho está excelente, não está me dando problema nenhum para treinar. Agora, tipo assim, como é que o jiu-jitsu me ajuda nisso daí? É a vivência, é a gente saber que tudo faz parte de. Não adianta a gente querer só viver de bons momentos na arte marcial. Como a gente está vivendo agora esse momento da quarentena, tem tanta gente que está se desesperando aí, meu Deus, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. Cara, você tem que ser otimista. Não, foca, eu não vou morrer agora, eu vou passar por esse problema, eu vou ter mais história para contar para meus filhos quando eu ficar mais velho, e eu vou voltar a treinar e tudo vai voltar ao normal. Não adianta a gente se desesperar, porque o desespero nunca resolveu nada. Você pode ver em diversas situações. O cara desesperado, ele não consegue achar a solução para os problemas. Então, rompeu o bíceps. Quando eu tive a lesão, por eu conhecer já esse tipo de lesão, até devido à faculdade, quando eu bati, que eu olhei para o meu bíceps, que eu vi o bíceps aqui em cima, de cara, eu já imaginei, eu vou ter que operar, meu bíceps rompeu, eu vou ter que ficar parado aí mais ou menos de 6 a 8 meses para recompor novamente aí as fibras do meu bíceps.
E foi isso que aconteceu. Não adianta ficar se martirizando por causa de uma lesão. É tratar e esperar passar. Agora, uma coisa é certa. Se o lutador, seja de jiu-jitsu, seja de muay thai, seja de qualquer coisa, esperar estar sem dor nenhuma para treinar, vai treinar nunca, né? Não tem como a gente estar 100% nunca na arte marcial. Sempre tem uma lesãozinha. Né? Cara, você é um cara que treinou durante um bom tempo também Muay Thai, né? Você já treinou bastante trocação, né? Se eu não me engano, treinou boxe também, né? Boxe, Muay Thai. E a pergunta que é irônica porque a gente já conversou mais cedo. Mas o que que te fez não levar à frente essa, digamos assim, essa trajetória no Muay Thai? Ou você já estava destinado a, não, galera, eu sou grappler, Muay Thai para mim vai ser só um complemento, ou, cara, Muay Thai é muito complicado, a galera ali é muito de treta. O que que te freou no aspecto de não querer levar à frente também as artes de trocação, por mais que você seja um cara altamente treinado nessa área? Então, cara, o que me incomodou um pouco na parte de trocação foi pelo fato de, tipo assim, acho que quando a gente vai se matricular numa academia, né, a gente se matricula para fazer a arte marcial. E eu vejo, às vezes, um pouco as aulas de boxe e um pouco as aulas de Muay Thai, com, vamos botar aí, de 60% a 70%, sem ser uma arte marcial. E sim aquecimento, pula, desce, abdominal, polichinelo, corre, dá soco no ar, baixa de novo. E isso daí, às vezes, me incomodava um pouco, porque eu via que eu tô perdendo, mas eu tinha ali uma aula, às vezes, de 1h15, 1h30, em que eu só estava praticando realmente a arte marcial 20 minutos, quando eu poderia estar aproveitando ali aquela 1 hora e pouca. Entendeu? Então, isso aí, por eu não achar que aquilo dali estava sendo prazeroso para mim, aquele negócio de pular, polichinelo, abdominal, acho que aquilo dali o cara pode fazer em paralelo. Ele não precisa estar numa aula de arte marcial para fazer. Então, eu acabei não fazendo. E, cara, uma vez eu tava treinando boxe, aí eu fiquei bem gravado. Eu tava treinando boxe. Nesse treino, eram 2 atletas me atacando e eu, logicamente, me defendendo e atacando de volta. Eu, nessa trocação, eu pendulei e acertei um cruzado. Foi até um pouco mais forte do que deveria, mas foi um cruzado. O cara nem bambeou direito, só deu uma dobradinha na perna. Faz parte, os caras estavam me juntando, estavam encostados na parede. Pô, eu tomei uma chamada do professor, falei, pô, mas... E o cara saiu xingando, falando, pá, não sei o quê. O cara me acertou um soco na cara. Eu falei, ué, eu tô fazendo balé aqui, eu acertei um soco na cara do maluco. Beleza, desculpa, mas o cara sai gritando, sai xingando porque acertei um soco na cara dele, então aquilo dali acabou me travando um pouco. Falei, cara, eu nunca vou poder treinar isso daqui efetivamente da maneira que eu gosto, né? Aí eu também tive uma conversa uma vez com um médico amigo meu, e ele falou, pô, Bruno, você já faz esporte muito desde novo. Eu falei pra ele que tava fazendo boxe na época. Ele falou, cara, você ama muito boxe? Eu falei, cara, eu gosto de fazer. Ele falou, se tu não ama, evita. Porque você já faz muito esporte de lesão e tal, você já tem o teu corpo muito desgastado. Se der pra você evitar aquilo dali e usar o resto que você tem ainda de bom no teu corpo para se dedicar só ao que você ama, que é o jiu-jitsu, vai ser mais vantajoso para você. Então foi uma conversa que eu tive com o meu médico, foi uma conversa saudável, e aquilo dali, esses detalhes acabaram me afastando um pouco, entendeu? Dessa parte de trocação. E sem contar que hoje em dia eu vejo algumas academias fazendo um Muay Thai e um boxe totalmente fitness, totalmente voltado para o emagrecimento. Taibo, né? E não é isso que eu quero fazer. Se eu quiser fazer uma emagrecer, eu vou fazer uma dieta, não vou ficar lá dando, 1000 socos para frente, aí faço 20 flexões, 1000 socos pra... Entendeu? Então isso também me incomodou um pouco. Na minha academia, eu acho que eu não tenho como falar assim de Muay Thai e boxe como professor, como profissional. Como você sabe, minha experiência nessa área não é grande. Mas eu tive já vários professores que deram aula na minha academia. Então eu vou falar de uma maneira empresarial sobre o Muay Thai e sobre o boxe. Eu acho que de uma maneira empresarial para ganhar dinheiro, o Muay Thai e o boxe estão no caminho certo. Mas para ser realmente o que é uma arte marcial, eles estão indo completamente na contramão. Né? Porque tem gente aí que às vezes faz Muay Thai, faz boxe há 3 anos e nunca tomou um soquinho nem de leve no rosto, entendeu? Então, eu acho que os professores tinham que achar um meio termo aí. Tanto ter aquela aula um pouco mais puxada para quem gosta, como ter aquela aula um pouco mais leve para gerar uma renda, porque todo mundo Deixa eu fazer um adendo aí. aluguel e tal, entendeu? Para gerar
gerar uma renda e poder pagar a academia os fazer um professores. adendo a esse comentário que tu fez. Na minha antiga, eu estava com uma outra formação de equipe, né? E eu lembro que, Bruno, tu pega ali umas fotos, eu tinha em torno, às vezes no mesmo espaço, que eram umas fotos que eu tenho, que tem uma porrada de aluno, um paredão, às vezes eu botava 50, 60 alunos. Sério, em dupla, fazendo trabalho. Era impressionante que eu sempre fui muito motivado a botar os meninos para lutar. Eu sempre fui um cara motivado. Cara, parece uma bobagem o que eu vou falar agora, parece muita presunção, mas eu sempre tive um sonho de fazer da minha equipe uma nova shootbox, sabe? Uma escola que começou pequena e que depois ia virar uma rede, entendeu? Ia virar uma rede. E um belo dia eu comecei a ver que toda vez que eu falava, ó, vai ter evento em março, a galera sumia, mano. Ó, vai ter um evento em abril. Todo mundo sumia. E os que foram ficando comigo foram aqueles ali, os 01, né, cara? Tem o Eliakim, foi a galera que caía pra dentro mesmo, não tinha medo de tampar na porrada com ninguém. E um dia um aluno meu, que não é mais meu aluno, né, que acabou se tornando um moleque creonte no aspecto de equipe, Aquele caso daquele menino que a gente forma e logo em seguida ele dá um pinote. Mas isso me serviu de aprendizado. E ele falou assim, pô, mestrão, posso te falar uma coisa? Eu falei, fala, filho. Pô, evita de falar de competição. Eu falei, por que evita falar de competição? A marcialidade, ela se volta a você se preparar para a guerra. Só existe uma maneira de você saber se o seu treinamento de guerra ele está sendo feito de maneira correta, é durante o combate. E você combater com seus próprios irmãos de equipe não é a mesma coisa. De você competir com um cara que quer te matar do outro lado do ringue. Ele falou, pô, mas é porque, pô, assim não fica comercial. E eu acho a palavra comercial escrota. Eu acho a palavra comercial... eu vejo a palavra comercial como atleta da mesma maneira que o Valdemar Guimarães vê a palavra malhar em relação a treinar na musculação. Entendeu? E eu, depois disso, comecei a parar para pensar que, e é uma pergunta que eu faço muito para os treinadores que eu entrevisto de Muay Thai, de boxe, que eu falo, como é que você separa isso? Você consegue separar aqueles que você bate o olho e fala, cara, esse moleque vai ser campeão brasileiro, esse moleque vai ser isso e aquilo. E como você faz para separar o treinamento desses caras sem ter que bater de frente com o politicamente correto da outra galera que vai falar, pô, o Bruno tá me excluindo ali do treino dos moleques ali que são mais brabos. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que já deve ter acontecido muito. Mas eu acho que dá pra fazer, cara. Eu acho que dá pra fazer. Como eu faço aqui na minha academia? Dá. Como é que eu faço aqui na academia? Eu deixo bem claro os tipos de treino que eu tenho aqui na minha academia. Por exemplo, eu tenho um treino aqui... Pra carregar, Michel. Pra carregar. Não perde a live, não. Bota o telefone pra carregar. Eu tenho um amigo, né, que treina... Não, na verdade, eu tenho um horário que é de 10h15 até 11h30 da noite. O nome desse treino é Corujão, tá? Esse treino é bem tarde e tal. Eu sei que o cara que chega numa academia para treinar 10 e pouca da noite, ele não foi ali para sair na porrada, ele foi ali para relaxar, foi para conhecer, foi para conversar com a galera antes de ir embora para casa, foi para dar uma, né? O cara não tem condições de atleta, porque às vezes de repente o cara já trabalhou e já fez uma faculdade e foi para lá treinar, né? Então eu acho que a gente tem que sair, eu deixo bem claro para eles como é que é. Pô, galera, o Corujão é um treino um pouco mais tranquilo, o treino da manhã é um treino um pouco mais tranquilo, o treino de segunda, quarta e sexta à noite é um treino que eu divido ali mais ou menos uns dias mais puxado e uns dias mais leves. E o treino de terça e quinta, esse é o auge. Todo mundo que vai para minha academia no horário de terça e quinta, ele sabe que vai lá para dar o 100% dele, nada menos do que isso. Então o aluno, eu acho que ele sabe aonde ele está se enfiando, porque eu deixo claro para ele. Eu não dou surpresas para ele. Tipo, eu não chego lá, por exemplo, numa quarta-feira, surpresa, hoje eu vou arrancar a cabeça de vocês, vai ser treino à Vera. Não, se ele tá indo para lá naquele horário, ele sabe que aquele treino é daquele jeito. E a galera que gosta de sair na mão mesmo, gosta de competição, gosta de estar dando o seu máximo, que é onde eu, por exemplo, onde eu vejo o prazer, né, do jiu-jitsu, você tá treinando no máximo ali, né? Eu gosto de estar treinando com os caras mais duros da academia, do treino ali, né? Eu acho que você também deve ser assim, e a rapaziada deve ser assim também. Então o cara que quer uma parada mais leve, ele não aparece nesse treino, porque ele sabe como é que é. E o cara também, casca grossa.
Segura aí que deu o tempo limite aqui do Insta. Só vou fechar essa daqui para jogar para os stories e a gente já volta.